Estamos começando o programa Trocando Ideias e muito obrigado por você participar com a gente. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma igreja bíblica, uma igreja relevante, uma igreja acolhedora, dinâmica, uma igreja comprometida com a obra missionária. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro e eu tenho o privilégio de participar com ele na equipe pastoral desta igreja. É uma igreja para você e para sua família. Este programa tem como propósito principal responder algumas perguntas que nos são enviadas. Hoje, quero considerar aqui com você 3 dessas perguntas. E a primeira delas vem da Marina Costa Nerva. A pergunta é esta: Pastor Hernandes, e Moisés? O senhor não acredita que ele foi ressuscitado? O que o senhor fala de Mateus, da transfiguração de Jesus, em que ele aparece juntamente com Elias? E em Judas, versículo 9, que nos diz que houve uma briga entre Satanás e o arcanjo Miguel com o corpo de Moisés, e o anjo levou o seu corpo para o céu. Bom, Marina, deixa eu responder para você. Eu acho que não está escrito lá em Judas 9 que nessa disputa do arcanjo Miguel com Satanás, que o arcanjo levou o corpo de Moisés para o céu, não. Eu vou ler para você. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então não há nenhuma afirmação aqui no texto de que o arcanjo Miguel levou o corpo de Moisés para o céu. Nós não podemos fazer essa declaração. Bom, mas temos plena convicção de que Moisés morreu e foi sepultado. Eu vou ler então para você o texto bíblico, porque está lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 5, está escrito o seguinte: assim morreu ali Moisés, ele está falando lá das montanhas de Moabe, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. O Senhor o sepultou num vale na terra de Moabe, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então, se você me pergunta se eu acredito que Moisés ressuscitou, eu respondo para você: não acredito, porque não vejo nenhuma base bíblica para afirmar que ele ressuscitou. Eu não posso ir além da Bíblia. Onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. Ir além da Bíblia é cometer um erro gravíssimo, porque seria acrescentar o que ela não está dizendo. O que a Bíblia diz é que Moisés morreu, é que o próprio Deus o sepultou na terra de Moabe e que ninguém ficou sabendo do local da sua sepultura. Quando Satanás contende com o arcanjo Miguel sobre o corpo dele, talvez uma das coisas que está por trás é que, se as pessoas soubessem onde está o túmulo de Moisés, poderia existir uma série de peregrinações idólatras para venerar Moisés, o que a Bíblia proíbe. O fato dele ter aparecido em glória lá, é preciso dizer que aquela cena da transfiguração era uma espécie de antecipação do que é a glória do céu. É claro que você tem aí 3 personagens distintos. Você tem Moisés, que tinha morrido e sido sepultado. Você tinha aí Elias, que tinha sido trasladado. E você tinha aí Jesus, que ainda não tinha passado pela morte. 3 realidades distintas. Mas que, claro, Moisés, quando morreu,
e foi sepultado, a sua alma foi para Deus. Está em glória, na presença de Deus. E este espírito em glória, juntamente com o caso de Elias, é que estavam ali, no Monte da Transfiguração. Então, não creio na ressurreição dele e não creio também, aí está expressamente claro aí, que o anjo não levou o corpo dele para o céu, tá bom? Segunda pergunta, vamos lá. Ela vem do Ervos. Tem uma dúvida. O rico e o pobre. Este pobre mendigava à porta do rico? Este pobre foi salvo? Tem algo a ver com a passagem, nunca vi um justo mendigar o pão? Bom, Ervos, deixa eu lhe dizer. Esse texto está registrado em Lucas 16. É a chamada parábola do rico e do Lázaro. Este pobre Lázaro, chagado à porta do rico, desejando comer as migalhas que caíam da mesa, cheio de úlceras, os cães iam lamber-lhe as feridas. Se ele foi salvo, sim, a Bíblia diz que foi salvo. Mas não foi salvo porque era pobre. Não é a pobreza que salva o homem, como não é a riqueza que condena o homem. A palavra Lázaro significa Deus é o meu auxílio. É claro que nesta história que Jesus está contando, ele está realçando esse fato, que aquele que, embora pobre, confiava em Deus. O rico, entretanto, que se regalava nos seus banquetes e nas suas vestes, não tinha a percepção da necessidade de Deus e fez do dinheiro e do conforto a própria razão da sua vida. Do lado de cada sepultura, há um contraste profundo. Um pobre, outro rico. Um passando necessidade, o outro se regalando nos seus banquetes. Porém, esse contraste na vida perdura na morte, porque diz a Bíblia que o rico morreu e foi sepultado. Lázaro morreu, mas não diz que foi sepultado. Talvez os cães leprentos tenham sido a sua sepultura, uma cena que provoca náusea. Mas se houve o contraste na vida e também contraste na morte, agora há um grande contraste na eternidade. Porque a Bíblia diz que morreu Lázaro e ele foi levado para o céu, para o seio de Abraão, pelos anjos, estando lá em consolo e bem-aventurança. O rico morreu e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, viu ao longe a Lázaro no seio de Abraão e disse: Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e venha me refrescar a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Então esse texto está nos mostrando que não há possibilidade de reversão de uma situação de alguém que já morreu, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nem pode quem está no céu ir para o inferno, nem pode quem está no inferno ir para o céu. Então, a salvação do Lázaro não é porque ele era pobre, é porque Deus era o seu auxílio. Vamos à última pergunta do programa. Ela vem do Luiz Gonçalves. Do nada, Deus criou os céus e a terra do nada, firmamento no meio das águas, e da palavra da sua boca, como diz Moisés em Gênesis 1:2, 6 e 9. Pois bem, a Luiz Gonçalves, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto retrata para nós que tudo que existe, existe a partir de um princípio. É a criação do tempo. Criou os céus e a terra. Estou admitindo aí a realidade do espaço. A terra, estou admitindo aí a presença da massa e da matéria. Este é o nosso universo: tempo, espaço, matéria.
Tudo isso veio à existência de material não pré-existente. Sim, Deus criou do nada. O verbo usado aí é bará. Bereshit bara Elohim. O verbo bará no hebraico representa sempre uma obra da criação de Deus. Nunca o homem cria usando o verbo bará, porque é a criação de algo que não existia com material inexistente. Deus criou sem matéria pré-existente. Logo, a matéria não é eterna. Deus é o Criador. Os céus e a terra é a criação. E tudo isso foi criado no princípio. Porque antes do princípio, nada existia, exceto Deus. Deus é eterno. Esta é a verdade expressa em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Este é o programa Trocando Ideias. Se você tem a sua pergunta, mande para nós, que teremos muito prazer em respondê-la aqui em nosso programa. Eu quero agora reforçar o convite que fiz no começo, para você vir nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos cultos todos os domingos, 8h30 da manhã, 11 horas da manhã, 4h30 da tarde e 7 horas da noite. Nós temos 2 escolas bíblicas dominicais, uma às 9h40 da manhã, outra às 5h40 da tarde, para todas as faixas etárias. Temos o Conexão com Deus, segunda-feira, 20 horas. Mulher e Esperança, toda terça, às 2h30 da tarde. Você não pode perder, venha participar com a gente. Vai ser uma grande alegria receber você e a sua família. Se você mora fora de São Paulo, siga as nossas mensagens no canal do YouTube da igreja. Tem centenas de sermões e mensagens para abençoar o seu coração. Deus abençoe sua vida e até o próximo programa, se Deus quiser.